prazer mais uma vez retornar aqui. Sempre é uma satisfação poder trocar essa ideia com todos os ouvintes, com vocês aqui da bancada. Pois é, nós temos essa notícia aí que choca, é uma notícia que realmente vai trazer grandes prejuízos à economia brasileira. Eu gosto de dar um passinho atrás e relembrar os últimos tempos, né? Nós passamos aí por desafios climáticos, né? Uma sequência de estiagem. Depois nós tivemos uma pandemia, né? Tivemos novamente crises climáticas com seca e depois a grande enchente de 24. E agora a questão da taxação. Parece que nós não conseguimos nunca entrar num nível de estabilidade, um nível de constância. Nós estamos sempre com dificuldade. E o Brasil realmente passa por um período de instabilidade. E aí quando nós sofremos essa taxação, por mais que localmente Cachoeira não seja diretamente afetada, mas a cadeia produtiva é afetada. Quando a cadeia produtiva é afetada, isso respinga, né? Nós pegamos aqui a cidade como tem no seu setor primário, né, a base da sua economia, que já vem, né, com problemas. Aí você pega o arroz, por exemplo, né? Os Estados Unidos é o terceiro maior comprador de arroz do Brasil. Então, o arroz teve uma safra boa, e safra boa, o preço acabou caindo, o custo da lavoura ainda é elevado, e agora, se os Estados Unidos, né, diminui a compra do arroz brasileiro, por exemplo, né, com a taxação, que o mercado fica um pouco inviabilizado, vai sobrar mais arroz do mercado, tendência de queda no preço mais uma vez, né, de dificuldade de ter uma boa precificação, né. Tu trabalhar com um produto que o mercado te diz quanto custa é extremamente difícil, né. Quando é um produto fim, tu consegue ainda botar um valor agregado, colocar, né, mas quando é uma commodity que o mercado te diz quanto vale, e a tendência é que sobre mais arroz, a tendência é que o preço acabe caindo, né. Rafael, só para mencionar, quem acompanhou o Vale Rural, nosso primeiro programa de notícias, das 6 às 7 da manhã, a gente traz sempre a cotação dos principais produtos agropecuários. E como foi o fechamento do mês ontem, a gente fez o levantamento do comportamento do preço do saco de arroz no mês de julho. Ele fechou a R$ 69,32. Veja só, isso é a média Brasil, né? É uma média específica. E com uma pequena queda de 0,07% ao longo do mês, do preço inicial, quer dizer, praticamente se manteve estável. Ou seja, não há nenhuma reação de mercado para tentar minimamente remunerar os custos de produção. O custeio muito alto, né? É sempre complicado trabalhar com um produto que o mercado diz quanto vale, né? E isso também não é só no mercado de commodities. Tu pega uma indústria de subproduto, que é quando tu faz um produto que vai para uma máquina, por exemplo, normalmente o fornecedor aperta muito, né, esses subprodutos que vão fazer a montagem dessa máquina. Então, também é outro modelo de mercado que ele diz quanto vale. E aí tu tem que pegar a tua planilha de custos e se debruçar em cima e tentar reduzir e apertar naquilo que é viável. Desculpe, hoje é sexta-feira, a gente se permite atrapalhar um pouquinho os entrevistados. Quem criou o grupo AgroScrio foi Artemio de Franceschi. O Artemio de Franceschi, embora fosse um homem com mais idade do que eu, era um amigo próximo. E eu o visitava com uma certa frequência. E aí um dia lá na Agropertence, na Avenida Brasil, ali não é bem na Avenida Brasil, mas na rua de acesso, tomando um cafezinho com ele, ele me mostrou uma peça de uma máquina de colheita, uma colheitadeira, uma peça que ele tinha que fabricar para uma colheitadeira americana. E era uma peça parecida com um amortecedor, assim, uma coisa robusta, né? Que entraria na máquina, e ele me mostrou aquilo e me perguntou qual o valor que eu achava que valia aquilo ali. Eu não tinha a menor ideia, eu disse, olha, Artemio, eu não tenho como te fazer uma estimativa. Eu disse, bom, não importa. Importa é o preço que eles dizem que eu tenho que produzir isso aqui. Eu não boto o preço. Eles botam o preço e eu tenho que dar um jeito de fabricar essa peça com que eu tenha alguma margem de lucro ao preço que eles querem. Bem como o Rafael comentou agora. E aí tu pega essa questão de grandes corporações, grandes empresas como é o grupo, tu tens que apresentar a planilha de custos para as grandes empresas. Tu é obrigado a abrir a tua planilha. Então não tem nem como tu criar ou mexer na tua planilha, porque tu tem que apresentar. E eles ainda fazem apontamentos na tua planilha de custos. Acho que teu salário aqui está muito alto, acho que isso aqui tu pode reduzir,
para que tu possa entrar dentro, sem contar todo o período de adaptação, de regulação, para que tu possa entrar numa grande cadeia de fornecimento. Então, a princípio, as taxações aqui em Cachoeira do Sul, por exemplo, o Grupo AgroScrio, que tem essas exportações, apesar de um volume menor para os Estados Unidos não serem diretamente impactados, a preocupação sempre é com a cadeia. Quando a gente fala da securitização, que a gente fala da questão do agronegócio, não é um problema do agronegócio, é um problema de toda a cadeia. Porque se tu pegar a Cachoeira do Sul hoje, o nível industrial da cidade é totalmente, a maior parte, voltado ao agronegócio. Empresas de fomento, comércios de fomento, indústrias de transformação, de usinagem de peças, voltado ao mercado do agronegócio. Então, quando a cadeia começa a sofrer, seja por desafio climático, né, ou seja por uma questão de taxação, soja, arroz, toda a cadeia vai sofrer. E quando as pessoas falam, e isso me chama muita atenção, né, principalmente às vezes vindo de especialistas que tem que buscar novos mercados, não é tão fácil assim. Para te entrar no mercado internacional hoje, tu precisa levar um bom tempo de relacionamento, provar teu produto, certificações de origem, né, qualidade do teu produto. O arroz brasileiro, por exemplo, ele não é um arroz barato, ele é um arroz que tem um custo elevado lá fora. Ele tem um valor, por causa da sua qualidade do arroz. Então, quando tu entra no mercado, por exemplo, externo, tu leva um bom tempo até tu estabilizar nesse mercado. É diferente de tu pegar uma bandeja de salgadinho e sair vendo na rua, se o cara não te quis numa loja, tu vai na loja da frente e tenta vender. Bem difícil, né? Desculpe, Rafael, eu quero acrescentar no arroz ainda. Nós só temos 2 países que compram arroz de Cachoeira do Sul. Basicamente, a grande maioria vai para o Peru e alguma quantidade vai para Cuba, só. São os nossos 2 únicos mercados, só para registro. No caso, exportação direta, né? Exportação beneficiado, né? Nós estamos falando de grão beneficiado. Por isso que a preocupação nossa aqui, e não há nenhuma tendência a curto prazo de melhoria. A tendência a curto prazo é bem problemática. Eu vi agora, o estado de São Paulo, Santa Catarina já liberaram alguns benefícios, Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, desculpa, liberou através do BRDE 100 milhões, né? Com taxa subsidiada para as empresas que vão sofrer impacto direto. 100 milhões é pouco para o impacto, porque a gente está falando de empresas grandes, a gente está falando de uma cadeia de empregabilidade muito grande. São Paulo já começou a liberar alguns créditos de ICMS para também tentar reduzir, para que minimize a questão das reduções de emprego. A Marfrig, por exemplo, um dos maiores frigoríficos do Brasil, no Mato Grosso, já suspendeu suas operações. Estava lendo um artigo ontem, só no Brasil são 52 bilhões de impacto só no agronegócio. Então, nós estamos preocupados com a cadeia. Nós já estamos, num período de recessão econômica. Nós estamos num período onde o Estado brasileiro decidiu puxar o freio de mão para tentar segurar a inflação, para dar uma segurada na economia com taxa de juros elevadas. Mas até a própria questão do IOF, né, também acaba impactando na busca de capital de giro, no capital de investimento. Então, nós já estamos num período de recessão. E o que eu tenho conversado com os empresários locais, naquelas rodas de conversa, na velha e boa resenha, é que não há uma estabilidade. Quando tu acha que um mês ali ele vai ser um mês positivo, no outro mês ele já volta para o patamar negativo, não se encontra ainda uma tendência positiva. Eu tinha um chefe, um dos caras mais inteligentes que eu conheci na minha vida, o seu Darcy Schneider. Ele falava, Rafael, o mais importante do que o número é a tendência no número. Quero assinar aí embaixo. Eu gosto muito de estatística, né? Embora a minha área seja humana, seja a sociologia, o jornalismo, a área de humanas. Nas exatas eu adoro estatística e sei fazer, assim, gráficos cartesianos com linhas de tendência. E o que disse muito bem o Rafael aqui e o seu mestre, a linha de tendência é que te dá o rumo, não é o pico. Nós fazemos isso aqui na Rádio Vale, Rafael, quero te contar aqui, nós aferimos as visualizações do Facebook e nós temos, assim, dias de pico, talvez por trazer um entrevistado qualificado como o Rafael, as pessoas se interessam e tal, nós temos um pico. Depois outros bem mais baixo, mas o que me interessa é a tendência de crescimento, que é o que a gente afere aqui e está feliz por enquanto. Tomara que não mude essa tendência. Perfeito. E quando a gente fala em rede social, por exemplo, né, a gente fala do crescimento orgânico,
Não é um crescimento comprado, digamos assim, né, explorado, é um crescimento que vai sendo consolidado. Exatamente. Então, a linha de tendência é preocupante, porque tu não encontra hoje uma média que te diga assim, o segundo semestre vai ser positivo, a tendência que as coisas... Não existe nada disso. E a gente fala de um ano que vem de eleição, uma eleição que se mostra hoje polarizada, isso acaba impactando diretamente no ambiente negocial. Então, a gente queria poder chegar aqui e trazer boas notícias, né? Mas a tendência não é essa. A tendência é de um mercado muito restrito. Nós temos ainda a questão da reforma tributária que entra o ano que vem, que ainda se tem muitas dúvidas. O agronegócio vai ser muito impactado pela reforma tributária. Me chama a atenção algumas coisas da reforma. Eu acho que a maioria parte do pessoal do agro não entendeu ainda. Nós tivemos um grande evento do agrocentro, ali, da questão da tributação do agro de grãos que vão ser tributados, do crédito que vai entrar na questão do agronegócio. Então, eu vejo um movimento ainda meio tranquilo. Tá, da reforma tributária? Sim, que a partir de janeiro ela já entra. A partir do ano que vem começa paulatinamente sendo implantado ao longo de uns 4, 5 anos. Isso, né? É isso aí. Rafael, ontem tu estivesse em Santa Maria na reunião da Fiergs, chamada Reunião Centro, que na verdade abrange também os municípios da fronteira oeste. O que foi tratado lá? Na verdade, eu não estive presente lá, Tony. Foi uma delegação. Foi uma delegação. É um projeto que a Fiergs faz encontros regionais, né, sobre especificamente planos estratégicos para aquelas regiões, né? Então, mas ontem eu não estava presente ali. Foi um grupo do Cimetel e foi o grupo da Cassis, que junto com 5 também foram representando lá para participar. Eu tinha um outro compromisso aqui, infelizmente eu não pude estar presente. Estava bem representado, só perguntei porque havia essa movimentação da Cassis, que imaginei que de repente o presidente pudesse ter ido, depois a gente colhe informações sobre isso. Bom, de qualquer sorte, o bicho não era tão feio em termos de taxação americana para os produtos brasileiros. Uma parte, eu não sei qual é o número que vai se consolidar, mas em torno aí de 40%, 45% foi taxado com 10 mais 40, portanto, praticamente inviabilizou, né? Porque, vamos combinar, né? Não sou eu que estou dizendo, os especialistas dizem, uma taxa que qualquer país coloque de importação de outro de 50% é para dizer assim, tu não exporta mais para nós, né? Não é isso? Mas tem um detalhe, apesar de ter tido o alívio em 700 produtos, não chega a 50%. Eu fiz um estudo na quarta-feira, estava dando uma estudada em cima disso ali, chega a 42% os que ficaram de fora. Então ainda o impacto muito grande. grande. Isso que eu queria dizer. Mas quanto é o peso desses 42% no todo da economia? É muito grande. Muito grande. Essa ideia que o Rafael estava falando, que é uma ideia da política econômica do governo com taxas Selic altíssimas, que é a de diminuir a atividade e até crescer negativamente o PIB, né? Isso vai ao encontro dessa política contracionista, que provoca menos arrecadação, menos emprego, menos progresso. Né? Mas aí eu chamo a atenção, Tony, é contraditório, porque se tu pegar, o Brasil bateu recorde de arrecadação, a União bateu recorde de arrecadação de impostos, e aí tu pega o endividamento, né, foi para mais de 70% do PIB hoje, 77%. O endividamento do Brasil hoje. Então, o governo está arrecadando de forma recorde e ainda está tomando dinheiro emprestado, né, aumentando a dívida pública, pagando juros absurdos de 15% ao ano. Ou seja, essa conta matemática parece que ela não fecha na nossa cabeça, né? Porque o que eu penso? O Brasil tem duas escolhas quando a gente fala de indústria, na minha visão. Ou ele vai se tornar um mercado vai trabalhar com importação, né, de importação, ou ele vai ter que investir muito pesado em inovação no setor industrial. E a gente não vê nenhum movimento, ou quase nenhum, para não ser tão injusto, de investimento, de infraestrutura e de inovação na indústria brasileira. O que o Donald Trump está fazendo, não tem como elogiar, porque isso impacta no mundo inteiro, mas há uma proteção da indústria norte-americana. Vamos fazer um cálculo simples, né? Um produto americano tem um custo e valor agregado elevado, certo? O México produz o mesmo produto, e a China fez isso, copiou tudo que o mundo fazia e faz hoje com preço muito mais baixo, com leis trabalhistas inexistentes,
Bom, com custo muito mais baixo. E entra no mercado competindo em uma competição que se torna muitas vezes injusta. Então, há uma proteção do presidente. Isso não é novidade, né, Tony? Às vezes as pessoas... eu peguei uma notícia de novembro do ano passado, fazendo esses estudos da taxação. Ele já tinha avisado. Não é novidade para ninguém, e ele já tinha avisado. Ele já tinha sinalizado essa questão que iria taxar, que ia criar as tarifas. E esse discurso, e a gente sabe que o povo americano tem muito essa questão patriótica, interna, então a indústria pressionou muito para que houvesse uma proteção da indústria interna, porque é difícil hoje para qualquer país não ter negócio com os Estados Unidos, por mais que se tente criar um tipo de resistência. Rafael, me desculpe, eu também tenho essas informações, vamos dizer assim, mas talvez não tão sistematizadas como tu, mas aqui no jornalismo a gente opera em todas as áreas. A gente diz que é especialista de coisa nenhuma, porque tem que saber um pouquinho. É quase um pato. Nada corre e voa, mas não faz nada direito. Exatamente. Mas isso aí é uma coisa interessante. Tudo bem. As montadoras americanas foram para o México para fabricar os carros que os americanos compram com a marca deles lá. Tá, beleza. Ah, não, quero que as indústrias voltem. Tá. Aí vão voltar para os Estados Unidos para fabricar automóveis Chevrolet, né? Só que com o custo da mão de obra americana e não o custo da mexicana. E aí os americanos vão querer pagar esse carro, esse é o que X. seguramente vai sair mais caro? Esse é o X da questão. Vou te dar um exemplo. Nos produtos ali que liberaram o Brasil da taxação, está o smartphone. Quando é que o Brasil exportou o smartphone para os Estados Unidos? Tá entendendo? Então tem algumas coisas que não fecham nessa conta, sabe, Tony? Quando a gente pega a análise do ano passado, na eleição americana, né, tudo isso, ele já tinha sinalizado tudo isso. Já tinha sinalizado toda essa proteção e, querendo ou não, negociar com os Estados Unidos não é fácil. Né? Não é fácil no sentido pelo tamanho e poderio que se tem. O Brasil tem um detalhe, e isso me chama a atenção, é que agora era o momento de olhar internamente e fomentar a infraestrutura interna, porque o Brasil tem muita capacidade. O Brasil exporta minério de ferro e importa ferro. Essas coisas parece que não tem sentido. Se for explicar para alguém, não tem sentido. Né? Não tem uma explicação lógica. Então, tu pega o minério de ferro... chamou a atenção uma coisa. É a mesma coisa a história da laranja. Manda a laranja para lá para depois pegar o suco industrializado. Mais ou menos. Mas olha aqui, ó. Mas tem uma coisa aí que está me chamando a atenção. Eu esperava 100% de produtos, pelo que estava se desenhando, taxados em 50%. Aí, de repente, vem essa lista de quase 700, praticamente 700 produtos, que não abrange todos, né? Obviamente. E me chamou a atenção que madeiras tropicais são isentas, ou seja, fruto de desmatamento de árvores nativas, que podem ser plantadas também, podem ser de florestas sustentáveis, mas madeiras nossas, não é o eucalipto, que veio da Austrália, não é o pinus, que veio das regiões europeias frias, não são espécies exóticas. Eles isentaram as espécies nativas nossas, né, que têm interesse, obviamente, para a indústria do mobiliário deles e da construção civil, em plena defesa da Amazônia, em pleno COP30 em Belém do Pará, em novembro. Realmente o Donald Trump rasgou as preocupações ambientais? É uma boa pergunta. Sabe que quando a gente fala do meio ambiente é sempre um tema bem delicado, né? É um tema de uma boa discussão. O Brasil hoje tem um código florestal extremamente exigente, a gente sabe disso, é um dos mais rigorosos do planeta. A gente sabe do poder tropical que nós temos, por isso que eu digo que nós temos um potencial e um poder muito grande que não nos permite ser refém de tudo. Né? É isso que eu chamo a atenção, porque, na verdade, a política progressista do Donald Trump nunca foi uma política apegada à questão do meio ambiente, né? A gente sabe da questão da sustentabilidade. Então, eu vejo no sentido assim, e ele está pensando no quê? Na recuperação da indústria, na recuperação americana. Eu fui descobrir há pouco tempo, né? Não tinha tanto conhecimento dessa área da madeira. É que no Brasil que se perdeu muito a cultura da construção em madeira, né? Mas para fora, Estados Unidos e Europa, é muito avançado.
né? Então, eles demandam muita madeira, principalmente dos países Canadá tropicais. importa Né? bastante. Mas é que para nós aqui no É nosso estranho, dia a né? dia, Fazer né? chalé é estranho, né? Parece que é uma coisa que não está muito habitual, né? Inclusive sistemas de calefação. Então, foge um pouco. Eu acho que a questão do Donald Trump ele nunca foi muito apegada pela política, né? Por isso que eu digo assim, ó, quem se surpreende hoje é porque não tinha informação. Ele sempre deixou claro isso desde a época da campanha, desde a época da eleição, ele sempre deixou isso muito claro. Rafael, mas eu fico com a impressão aqui, ó, estamos na finaleira do programa, tenho que dar uma pincelada no esporte ainda, mas eu fico com a impressão seguinte. No futuro, os Estados Unidos vão colher uma safra indesejada de resistência, de antipatia dos países. Por quê? Ninguém que é colocado nessa situação contra a parede e tem que engolir goela abaixo taxas que nunca foram praticadas, a não ser em determinados produtos muito pontuais, de forma generalizada, como ele está fazendo com todos os países que exportam para os Estados Unidos, ou seja, ele tem todos os países como seus antagonistas. Isto vai, no futuro, repensar a questão geopolítica da importância dos Estados Unidos em relação a grandes mercados. Eu tenho certeza que muitos brasileiros, muitos mexicanos, muitos argentinos, muitos árabes que antes tinham total simpatia com os Estados Unidos estão, pelo menos, com um pé para trás. Mas, opa, o meu parceiro está me deixando agarrado no pincel? Como é isso? Não, e outra, o Brasil ele está correndo mais um risco, né? Que são as taxações vindo dos países da OTAN. Né? Isso pode acontecer a qualquer momento, há uma previsão nos próximos 15 dias de sair alguma informação em cima disso, por ter feito negócios com a Rússia, né? Por ter relações comerciais com a Rússia, e elas vão ter dois impactos. Primeiro, com o diesel, que é um dos produtos que vem da Rússia. Se o Brasil romper com esse tipo de contrato, possivelmente teremos um grande problema de abastecimento, e aí vai atacar a inflação, possivelmente teremos problema no preço na bomba do diesel ali. E fora as sanções dos outros países da OTAN. Então, hoje o Brasil está numa sinuca de bico, digamos assim, né? Quando eu penso assim na questão dos Estados Unidos, ele é um parceiro, apesar de ser um parceiro arrogante, de ser um parceiro difícil, ele é um parceiro extremamente importante. Né? Então, eu acredito que ali na frente as coisas devem normalizar para uma mesa de negociação. Né? Hoje é muito drástico. A curto prazo, eu não imagino nada de novo, mas a médio e longo prazo as coisas vão se ajustando, porque também eles dependem de muito consumo. O preço da carne, por exemplo, a carne está impactada, né? E a carne. Né? O Brasil hoje tem um grande potencial de exportação para os Estados Unidos. E carne não é uma questão de rápido. Tem questão de vigilância, questão de fiscalização. São coisas que demoram para te normalizar toda a questão de produção. Eu acredito que a médio prazo isso vai se estabilizando. E a médio prazo, desculpe, não estou fazendo brincadeira, mas vou dizer o óbvio. Né? A médio prazo, todos nós vamos estar mortos e o Donald Trump não será presidente dos Estados Unidos, né? Nem o Lula presidente do Brasil. Possivelmente, né? Possivelmente. Não, e a gente sabe que a gente sofre hoje, Tony, sem entrar muito nessa questão ideológica, mas nós estamos sofrendo muito desse excesso de polarização no Brasil. Um time muito pesado contrário, seja quem estiver no governo, seja quem sentar na cadeira de presidente hoje, sempre vai ter uma oposição muito forte, muito feroz. Então, como se governa assim, Tony? Será que o Brasil hoje, pensando... eu penso na questão do desenvolvimento, na questão total, quem é que vai sentar lá e vai ter essa força de botar todo mundo numa mesa, negociar e conversar? Se às vezes no universo de Cachoeira do Sul tu vê os bastidores pegando fogo muitas vezes, imagina a nível de Brasília, a nível de interesse forte. Então nós estamos numa grande encruzilhada. Para o setor empresarial, para o setor comercial, é um problema. Tu não tem uma perspectiva. Eu sempre brinco com o pessoal, como é que tu faz um planejamento estratégico hoje, nesse nível de incerteza? Mas tu tem que fazer, sim, mas eu posso fazer tal, vou aumentar minhas vendas. Pô, vem uma taxação, e agora faz o quê? Entendeu? E fechou a linha de produção na mesma hora. Mais ou menos isso. Rafael Vargas de Quadros, presidente da CACISC, muito obrigado pela gentileza, numa sexta-feira, vir aqui conversar conosco e colocar as suas opiniões e provocar a todos nós que busquemos mais dados, não para ficar dono da verdade, muito antes pelo contrário, mas pelo menos
não ser pego tão de surpresa. Muito obrigado. Eu tive um tempo de consultoria com o professor Adão Cabral. E ele dizia, seu Carlos, o nome dele, ele falou assim, Rafael, eu quero ver números. Eu confio em Deus, mas eu quero ver números. No sentido que, realmente, às vezes a gente tem que ter para ter uma noção do impacto. Eu sempre fui muito, eu sempre gostei muito de número para poder tomar uma decisão, ou analisar melhor. Mas é um prazer estar aqui, Tony, sempre à disposição. Obrigado, Tomás, ali pelo convite. É um prazer estarmos aqui. A Cassis, que sempre está de portas abertas, disposta aí a conversar com os amigos.